Fala, lendas. Sou o Thiago Morelli, da Enablers DAO, e esse é o novo podcast da Startse, chamado Revolução Web3. Hoje o nosso tema será Governo e a Web3, e temos dois ilustres convidados aqui, o Vini Córdova e o Joelson Veloso. Só que antes, curte, comenta, já compartilha para um amigo e fique bem introduzido sobre esse novo tema que é a Web3. Se vocês puderem se introduzir, só bora? Claro, bom dia. Prazer, pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius. Como que eu vim parar aqui, né? Sou formado em Relações Internacionais. Em 2017, eu já fiz uma monografia, um sistema internacional interdependente através das criptomoedas e blockchain. Então foi assim que eu me introduzi nesse mundo. Depois eu posso contar um pouquinho da história ali, como é que foi. É bem interessante. E hoje eu trabalho na Foxbit, na parte de novos negócios e negócios corporativos, para levar essa economia realmente aí para as empresas. Boa, sensacional. Você, Joelson? Tiagão, obrigado pelo convite, viu? Vini, prazer em conhecê-lo. Eu sou o Joelson, tenho uma história, sou de Brasília, tenho uma história de 18 anos no governo federal, especialmente na agenda de transformação digital do Estado. Recentemente mudei para São Paulo, vim para a iniciativa privada, refrescar um pouco a mente e a história, né? E atualmente eu sou Relações Governamentais da empresa Gringo, que é um super app de serviços ao motorista. Pô, sensacional. Cara, o nosso primeiro tópico é para falar um pouco da digitalização exis do Estado, do governo. E você estava lá dentro, e até se puder falar um pouquinho o que você fazia ali dentro do governo e também nos dar esse assessment, assim, de maneira... Só pra gente entender, cara, o quão digitalizado o governo brasileiro. Legal, Tiagão. É uma grande oportunidade de falar disso, porque não é um tema... Aliás, é um tema que agora, na campanha eleitoral, enquanto a gente grava isso, ganhou muita repercussão, mais repercussão, na verdade, do que a gente estava acostumado. Mas a pergunta, assim, o que você fazia para um ex-servidor público cara, fazia de tudo. Todo servidor público basicamente faz muita coisa. Mas o meu foco lá na Secretaria de Governo Digital, eu passei 5 anos, 6 anos no total ali na agenda de desburocratização e governo digital, mais especificamente na SGD, chamada SGD. O que é SGD? A Secretaria de Governo Digital. Ah, boa. Do Ministério da Economia. Cara, fui diretor de experiência do usuário de serviços públicos, acho que foi a passagem talvez mais relevante, assim, o trabalho mais relevante, que foi o de liderar a junção de todos os portais de serviços do governo federal. A gente entendeu lá atrás que a gente estava levando a complexidade do mundo físico para a Web 2. E, cara, e aí virava um labirinto, né? Assim, as pessoas tendo que conhecer os endereços, onde fazer e o que fazer em tal lugar, e tudo isso virou o gov.br, que é super exitoso. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa cortar. Tranquilo. Mas eu pude trabalhar com experiência do usuário, né? Liderar time, montar, formar para Big Corp. E, cara, não é simples assim, né? Porque, primeiro, carece mão de obra. E não é qualquer um que tem a capacidade também do dia para noite, né? Todo mundo tem capacidade treinando, é claro, mas eu digo, as pessoas não são treinadas, uma pessoa de RH, uma pessoa que não seja de processo, né? Basicamente. Fazer um blueprint dos seus processos, identificar os gaps, os pontos de melhorias e transformar para a digitalização. Cara, deu para fazer isso no governo, bicho? Cara, na verdade, deu, porque é o seguinte, a gente até fomos acusados de sermos muito, digamos, otimistas ou radicais na proposta de chamar o departamento de experiência do usuário, inclusive. Mas, no fundo, tinha uma provocação aí que era assim, cara, tem temas no governo que você só vai implementar se você tiver coragem de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Inclusive para criar relação com o mundo privado. A gente queria, no fim do dia, trazer as experiências que a gente tem nas plataformas privadas para dentro do governo. Então, é ousado mesmo. Então, não dá para ter medo disso. Segunda coisa, dá para fazer porque é muito carente, né, Thiago? Cara, quase tudo que você fizer será... aquela velha frase, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Cara, você tá lá, você vai fazer e assim, a gente também teve bons parceiros. Legal. Acho que um dos grandes diferenciais do gov.br para concluir a fala tem a ver com... Cara, faça junto. Coisas de grande impacto você não faz sozinho. Perfeito. E o gov.br é de muito impacto e foi por conta de parcerias, inclusive com a academia. A Universidade de Brasília, de onde eu vim, formado em Relações Internacionais, igualmente aqui o Vini, nos ajudou com consultoria. Que legal. Temos estruturas no governo muito, muito aperfeiçoadas nesse tema. Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Cara, é isso. Parcerias fizeram com que as coisas acontecessem e deu certo. E os próprios órgãos, né? Os órgãos
se mobilizaram muito para esse tema. Foi divertido, foi divertido. Pô, sensacional. Eu te interrompi, mas aí você estava falando do quanto está digitalizado hoje e tal. Cara, de novo, né? Assim, acho que muito. Avançou muito essa agenda de governo digital nas diferentes esferas. Assim, acho que o governo federal ganhou notoriedade, mas acho que nos estados e municípios a gente também teve evoluções. Mas a verdade, como tudo no setor público, a gente vive simultaneamente discussões de Web 3 no governo federal, quando tem um município que está discutindo o Web 1. Está discutindo o portal lá com informaçãozinha básica. Tava falando com o Vini antes de começar o programa. Cara, o grande desafio, se você quer uma resposta única para o desafio da transformação digital, mas para qualquer política pública no governo, seja lá qual governo que seja, inclusive em outros países, você está resolvendo problemas do século XXI ao mesmo tempo que você tem pessoas precisando de solução para problemas do século XX. Cara, pode crer, né? É isso. Bom, e aí eu tô falando com o Vini, cara, o dinheiro é finito. As coisas para fazer são quase infinitas. E os desejos, aí sim, são infinitos. Em algum momento você tem que dizer o que você não vai fazer. Perfeito. E fazer muito bem aquilo que você decidiu fazer. Mas a verdade é que a gente está discutindo como governo digital desde, cara, experiência do usuário, uma interface mais amigável, quando tem brasileiros que não têm acesso à internet. Perfeito. Então, esse é o dilema, cara. Esse é o desafio para mim gigantesco. E apesar desta última fala, o meu ponto sobre a tua pergunta é, cara, avançou muito. Avançou muito. Acho que a gente criou as bases pro próximo salto, sabe? Sim. Não, e pô, isso deu pra ver, assim, eu sou um cara bem desapegado, assim, de documentos, coisas e tal. E, tipo, perco RG, título de eleitor, aquela coisa. Cara, consegui pegar meu título de eleitor pelo app lá. Não sabia que já tinha isso. Exato. E tem agora tem que renovar CNH também, né? E aí dá pra você pegar CNH digital e tal. Eu não sei se isso já existia, mas eu me surpreendi, né? E estão falando também do ID unificado, que hoje tem, né? Cara, que é legal, que a gente vai falar um pouquinho mais depois ali sobre alguns cases, né? Mas a importância de você ter um ID único, né? Sim. E você falou um pouco dos desafios, mas uma pergunta, Joelson. Você tem algum número, cara, de tipo assim, pô... Porque eu imagino que tenha N serviços, assim, não sei se são centenas ou milhares de serviços, né, de jornadas que existem no governo. Você tem uma noção de, cara, quantos por cento já... Hoje o brasileiro, ele não precisa ir, tipo, putz, num órgão federal. No caso, trabalhando federal, né? É difícil a gente ter esse aspecto no municipal. Sim. Mas, cara, o cara não precisa ir num órgão federal para resolver aquele problema, ele consegue fazer via internet? Cara, basicamente, assim, esse esforço de concentração dos portais fez com que a gente precisasse dar um passo atrás, que é entender quais são os serviços. E Perfeito. por incrível que pareça, a gente, sei lá, 6 anos atrás não sabia. E hoje a gente sabe. São ao redor de 5 mil serviços no governo federal. 5 mil. E, sei lá, a Prefeitura de São Paulo tem, talvez, próximo de 2 mil. Assim, na real, é que esse número, eu acho que ele um dia será reduzido, porque a gente vai descobrir sobreposição, falta de necessidade de algum... Muitos servidores públicos chamam algumas etapas de serviço de serviço. Então tem uma discussão conceitual sobre isso, mas o fato é, no governo federal, 5 mil... A gente passou de 71%, 72% de serviços já totalmente digitais. Caraca, parabéns. Então, é muita gente, é muita gente. E, no fundo, cara, o serviço público ele tem uma estrutura meio que parecida. Claro que escapa aqui e acolá, mas é assim, alguém requisita algo, um órgão público avalia, analisa e entrega um resultado, que é uma certidão, um documento, enfim. Então, existe uma certa simplicidade do ponto de vista processual que a gente pode atacar em blocos. Maravilhoso. Então, assim, hoje em dia, eu acho que muito serviço público fundamental, e eu acho que as eleições, cara, eu tenho falado assim, meu irmão, a gente não trata a eleição como serviço público, né? Mas puta, pensa como é um serviço público para milhões de brasileiros. Sim. Cara, super digitalizado no Brasil. Eu vivi um dia de cidadania super interessante, lembrando dos meus tempos de serviço público. Falei, cara, a gente não trata a eleição como serviço público. E é um serviço dos mais importantes do ponto de vista de exercício de cidadania, Perfeito. Né? E ele é praticamente digital, né? Assim, sim. Claro que a entrega ali do voto ainda é presencial, mas enfim, né? Acho que a gente tá bem, cara. Tá bem. Que legal. Sétimo país mais digitalizado do mundo. Caraca. Cara, e se você pegar países do Frente tamanho do Canadá. Brasil... aqui nas Américas a gente bateu todo mundo. Então, fantástico, cara. Acho que o resultado tem sido fantástico. Pô, sensacional, cara. E nem tudo são flores. Lista aí os 3 principais desafios do que você passou ali e tal. O que você acha? Cara, esses aqui são os mais difíceis, né? Você citou algumas coisas, mas se tentar sintetizar, quais seriam os 3 ali? Cara, coordenação, né? Governamental. Todo mundo precisa estar no barco. Se tiver gente remando contra,
a gente perde tempo. E tempo é uma coisa que o governo não tem, né? Porque a gente está sempre um passo atrás da necessidade do usuário. Competências digitais, Thiago, que é um pouco do que a gente estava falando, né? Como que foi fazer algo de experiência do usuário dentro do setor público? Cara, competências digitais. E eu fico pensando, cara, outro dia eu estava vendo um podcast do presidente da IBM no Brasil, Marcelo Braga. Ele resumiu de uma forma algo que eu acho que poderia dizer que é óbvio, mas é difícil as pessoas sintetizarem certas coisas óbvias, e ele conseguiu, cara. Ele falou, cara, a gente passou de um tempo em que a gente precisava entender a linguagem da máquina, a gente precisava saber a linguagem da máquina para se comunicar com ela e construir coisas. Sei lá, eu acho que a computação da década de 80, 90 é muito sobre isso, né? Você aprendeu uma linguagem e faz algo com aquilo. E a gente está passando por uma fase em que a máquina, especialmente com o tema de inteligência artificial, machine learning, a máquina precisa entender a nossa linguagem para entregar uma melhor experiência, uma experiência mais humanizada. Cara, isso traz uma complexidade para essas coisas de competências digitais que não é mais assim, cara, eu botei no meu currículo que eu sou bom em Excel e Word e que eu, sei lá, tenho ciência de dados 1 pela universidade. Cara, agora o cara da sociologia, o historiador, esses caras têm perfis importantes para ensinar a máquina sobre o que é ser humano e como o ser humano pretende ser tratado ou julgado, enfim, né? Coisa linda. Então, eu acho que tem um nível de complexidade nessa coisa das competências digitais que agora é muito menos assim, eu vou aprender sobre tecnologia, eu vou aprender sobre como orientar a tecnologia. Perfeito. Para as minhas finalidades de política pública, por exemplo. E a outra coisa é competência digital para lideranças, cara. Meu irmão, se não tiver um presidente da República, um primeiro-ministro, um ministro da Economia, um prefeito, que tem... Aí o tema da coordenação que eu falei é parte disso, mas é mais do que isso. Porque é aquela história, se o cara não tem competências digitais para ele falar a língua, inclusive para o time dele, sobre o que ele precisa, sobre o impacto que ele quer gerar, ferrou, né, velho? Tem que ter algum tradutor na liderança dessa ambição digital de um país, né? Perfeito. E que vai, no fim do dia, cobrar. E cobrar na mesma língua. E vai botar no planejamento estratégico do Estado. Esse cara tem que ter consciência de como, inclusive, construir as metas para um governo digital. Sim. Então, acho que esse é um outro desafio grande, cara. Perfeito. E entender a importância também, né? Cara, se você for pensar, é a mesma coisa que uma empresa, né? É você mesmo. pode contratar a consultoria que for ali, se não tem jeito. O ímpeto top-down, não sai, né? É isso. Maravilha. Só bora. Então, putz, que bom que o Brasil então já está um pouco avançado, né? Tem muita coisa a ser feita, como sempre terá. Produto digital nunca morre. É gelo, né, velho? Mas a gente está aqui para falar de Web3, né? Então vamos falar um passo além ali, né? Sim. E antes de a gente falar sobre, cara, Web3 e Brasil, acho que seria legal a gente explanar um pouco de possibilidades de soluções Web3 no governo, né? E daí só retomando, cara, pra gente sempre ter em mente, né? O que é Web3? Web3 é quando a gente está falando de uma base tecnológica chamada blockchain. Blockchain é uma tecnologia, tá? E as derivações que são criadas a partir do blockchain em si, tá? Então isso é falando de tecnologia ou Web3. Contudo, a Web3 também tem um aspecto cultural muito forte, né? Que né? Putz, você vê a aplicação do Bitcoin, por exemplo, foi um ímpeto, um grito ali de uma parte da sociedade ali buscando por liberdade, né, para você não depender de entidades centrais, órgãos centrais, seja um banco central da vida, sejam empresas centralizadoras, por aí vai. E também está cada vez mais crescendo a necessidade de você ter uma comunidade, né, e essa comunidade ser uma co-criadora do seu modelo de negócio, tá? Então, retomando esses fundamentos, bora lá, Vini, vamos falar um pouco sobre o case da Estônia. Estônia, bacana pra caramba, porque ele introduziu muito bem como que o governo brasileiro está fazendo para se introduzir no universo digital, né? Levando isso para a população, para os serviços, etc. Sendo que a Estônia já tinha feito isso há muito tempo. Legal. Então a gente também estava conversando antes, a Estônia foi uma referência para o governo brasileiro para falar e introduzir os serviços de digitalização no Brasil. Deixa eu dar uma pergunta aqui. A Estônia é o país mais digitalizado do mundo ou não? Tem alguém mais digitalizado que os caras? Sabe essa informação? Se não souber, dá um Google aí também, né, pessoal? Não sei de cabeça. Cara, é claramente dos mais, mas até esses rankings dois. variam muito, né? Assim, às vezes o cara é muito digitalizado do ponto de vista de infraestrutura.
Exato. Mas serviços públicos nem tanto. A Estônia, acho que é um caso completo, na real. Sim. É um caso completo. Eles têm um pacote completo. Mas tem países muito desenvolvidos em matérias mais específicas, tipo Dinamarca. O Reino Unido foi muito aproveitado o exemplo do Reino Unido pra gente. Outro governo também que tem essa característica que ele passou, por exemplo, de infraestrutura, é Dubai, né? Dubai tem uma estrutura governamental mais rígida, né? Ele não é tão aberto, não tem tanta liberdade, mas quando a gente vai falar de digitalização, Sim. ele está muito à frente de... Até porque a digitalização pode ser usada para controle, né? Exato, e a gente vai falar disso depois, né? Lá no Legal. final é um tema que a gente vai bater também. Então, assim, a Estônia, ela introduziu isso e é interessante entender a história da Estônia, né? A Estônia, ela se libertou da União Soviética ali em 1991, então ela veio de uma economia centralizada. E aí ela começa a se descentralizar na economia, muito antes da digitalização, né? E essa introdução, essa liberdade econômica que eles introduzem no país, ela tem um reflexo lá na frente, que a gente está vendo agora, que é na digitalização. Porque a digitalização, né, ela tem dois caminhos. O caminho que você acabou de falar, que é quando você vai para um caminho mais de censura, de ditadura, de controle, Sim. e um caminho de descentralização que você dá a permissão ao cidadão, ao indivíduo de ter controle, né, das suas ações e etc. Então a Estônia ela fez esse caminho. Ela saiu de um governo centralizado, ela caminhou para uma economia mais aberta, e dentro dessa economia mais aberta ela também liberou para os cidadãos ali uma oportunidade de estar introduzindo no mundo digital. Né? Não, e o que eu acho sensacional do caso da Estônia é que eu acho que ele é um caso em que a digitalização foi usado para, digamos, ajudar na própria discussão territorial, física, né? Assim, os relatos que eu ouço da Estônia estão todos associados a que a digitalização é a nossa saída para uma eventual perenidade do Estado em caso de discussão e disputa territorial. Então, é um tema de segurança nacional, parece interessante lá, né? Cara, até pegando esse ponto, que isso aí, quando eu soube dessa informação, minha cabeça explodiu, cara. Tipo assim, só pra gente falar pra qualquer um entender. Aí ver se tá certo, tá? Porque eu não me aprofundei no tema. Mas, em suma, o fato da Estônia ter se digitalizado, até a questão da blockchain, é reconhecer que ela está num território, né, propício à invasão, a acontecer uma nova União Soviética da vida, alguma coisa assim, né, e ela perder ali a sua soberania, enfim, a organização do seu estado, né? E tipo, cara, no momento que ela se digitalizou os seus dados, a sua história, o seu modus operandi, ela fez justamente para tipo, cara, mesmo se alguém invadir aqui, né, pô, uma parte do nosso povo for pro lado A, uma parte do povo for pro lado B, etc tal, a gente ainda consegue manter uma certa ordem. É isso, Thiago, né? posso pegar o gancho que você tá falando? Faz seu solo. Uma coisa bem interessante, com base nisso aí, é a Ucrânia. Porque a Ucrânia ela tinha uma rede de desenvolvedores muito forte. E aí, quando veio a guerra da Ucrânia, esses desenvolvedores, como que eles iam ganhar dinheiro, né? Fora do sistema econômico, tira eles de toda a infraestrutura, mas eles continuam ganhando dinheiro com a internet e com a Web3. Eles prestam serviço para empresas fora da Ucrânia e eles recebem criptomoedas. Então, criptomoedas foi uma liberdade para eles ali no momento de crise e de guerra. Legal. Né? Cara, e Vini, desculpa te interromper, mas para mim, assim, cara, a Estônia, voltando pro tema da Estônia, o que ela me surpreende é que ela introduziu pela primeira vez, na minha opinião, na história, a concorrência entre estados. Todo mundo fala assim, setor público não tem concorrência, não sei o quê. Porra, é cara, verdade. a coisa da cidadania digital, Maravilhoso. em que em qualquer lugar do mundo você pode ser cidadão da Estônia. E abrir uma empresa, né? Abrir empresa. Cara, no fim do dia, você fala assim, mesmo, fazendo uma piada, cansei de ser brasileiro. Continuarei no Brasil, mas beleza, sou cidadão da Estônia. Então, assim, abriu a concorrência entre estados, velho. Você viu o impacto que a transformação digital raiz mesmo, né? E eu acho que também tem muito a ver com Web3, a coisa do X-Road lá, que é a solução que eles têm, que eu acho que é a espinha dorsal da transformação digital do Estado, que tem a ver com interoperabilidade de dados, que tem a ver com descentralização da gestão dos dados, a partir da visão do cidadão, do usuário, que é um pouco do que você comentou, Vini. Cara, transforma a realidade, cara. Transforma. Então, quando a gente começa a ter consciência dessas coisas, a vontade louca de acelerar malucamente, né? A transformação Não, e digital. algo bacana também é o seguinte, a gente está num tema de Web3.
Mas a gente tem que lembrar o seguinte, antes de chegar na Web 3 tem que ter a Web 2. Perfeito. Não dá para você ir para a Web 3 sem antes passar por essa etapa. E a Estônia, ela fez isso muito bem com a sua população. Ela hoje está pronta para receber, por exemplo, projetos de Web 3, tanto é que ela facilitou muito para empresas e startups irem para a Estônia, abrirem sede lá e começarem seus trabalhos, seus projetos na Web 3 relacionados a isso. Maravilhoso. Tem muitas empresas que deslocaram, inclusive do Brasil, para lá. A gente tem o caso do Brasil da Original My. A Original My é um projeto de descentralização de cartórios. Eles tentaram abrir o projeto e fazer ICO no Brasil. A CVM foi em cima deles. E eles tiveram que encontrar algum place, algum lugar para poder realizar a operação. Barato da história. Eles abriram a operação na Estônia e eles operam no Brasil. Então eles têm parceria com cartório no Brasil, mas o Brasil perdeu capital, perdeu produtividade por causa da sua organização, da sua burocracia. Né? Então, assim, boas regras, um sistema bem apropriado, ele também aumenta a riqueza, ele traz prosperidade para a nação, que é o caso do que a Estônia está fazendo com a sua própria população. E lá, mais um caso, dentro dessa questão ainda da cidadania, eles facilitam para Instagrammers, pessoas que a gente chama de travelers, né? Que são pessoas que vivem viajando no mundo inteiro. Os nômades ali. Os nômades digitais. Sim. Então, nômade digital, quem é nômade digital aí, ó, procura para ir para a Estônia, que tem uma facilidade incrível. Mochileiro Pra ir pra 2.0. Estônia não, né? Pra ter a Estônia como referência. Com referência, não, cara. Verdade. Pô, Bom, sensacional. E aí, só pra galera... Quem quiser se aprofundar mais sobre o case da Estônia, tem um livro chamado Blockchain Revolution, de 2017. legal, muito bom. Bom pra caramba, explode a mente. E um dos capítulos fala sobre Estado e blockchain, né? E aí o case da Estônia impera ali. Mas vale dar uma olhada, dá um Google aí, cara. E-Estônia, salvo engano, né? Mas aí só pra você entender, pensa assim... Hoje aqui a gente tem RG, tem CPF, etc. Na Estônia você também tem seu ID, você também tem um cartão, só que a sua identidade ela é única, né? E ela tá na blockchain, beleza? E aí você começa a vincular dados àquela sua identidade única. Então pensa assim, pô, seus records, seus registros de saúde, né, estão vinculados ao seu ID. Então tá tudo unificado ali, você consegue acessar. Documentos de carros estão também associados na blockchain e estão associados ao seu ID. Então hoje pensa a burocracia que a gente tem para vender um carro, né, ou comprar um carro. Tem aquele negócio de despachante, cartório, seja lá mais o que for. Imagine que legal você vender um carro ou comprar um carro como você compra um liquidificador na Amazon, né? Então no momento que você tem, que aí, pô, pensa, o que seria o documento do carro? Ele é uma espécie de NFT. Por quê? Porque ele o carro é único, né? Que aquela placa é única e tal. Então, o NFT ele representa o documento do carro em si. E por seu NFT você consegue fazer essa compra e venda, aluguel e por aí vai. Mas o que, Mel? Cara, manda bala. Não, cara, eu ia fazer um comentário, você usou um exemplo super rico. É perfeito. E aí, Vini, vamos junto. Cara, lá na Gringo, né? A startup onde eu trabalho. Gringo. Mas é Brazuca. Cara, se você perguntar novamente o desafio do governo, na verdade, sim, qual o desafio do governo a Web3 pode ajudar a resolver? Na minha opinião, leiga, inclusive, por isso que eu tô aqui com vocês aprendendo, cara, qualquer coisa que envolva desintermediação de stakeholders que não trazem valor para a cadeia, porque algum nível de intermediação, eu acho que nem que seja, deverá haver, né? Eu não consigo pensar tão abstratamente num negócio completamente sem intermediação, né? Se é uma interface, se é alguma coisa assim. No fim do dia tem uma infraestrutura rolando na qual você estará conectado, enfim. Me ajudem nesse raciocínio. Mas, para mim, o desafio que a Web3 pode ajudar a resolver é desintermediação. Se tem uma coisa que tem no Estado, é intermediação. Especialmente de quem não traz valor para o negócio. E a gente está falando de despachantes, a gente fala de... Enfim, no mundo do trânsito, há muita burocracia. Logo, há muita oportunidade de você devolver para o cidadão, para o usuário, para o motorista, a autonomia e a responsabilidade sobre a decisão que quer tomar, sobre a tua gestão documental,
sobre as tuas decisões financeiras de compra e venda, financiamento e outras coisas. Então, assim, aí eu vejo um ponto de ação, cara, que, enfim, no fim do dia, tudo que é meio cartorial pode ser objeto digamos, de avanço, né, da Web3. Me parece. Tô viajando na história? Não, sem Não. dúvidas, pô. E até complementando e pegando o teu próprio exemplo. A gente estava comentando ali antes de começar aqui, uma área da digitalização foi a transferência de automóveis. Isso. Então hoje o governo ele possibilitou, né, através dos aplicativos do próprio governo, que se você tem a propriedade de um automóvel e eu faço a venda com você, eu transfiro a propriedade para você dentro do aplicativo do governo. Então, entre aspas, né, ainda é uma Web 2, Sim. mas ele já está fazendo ali uma transferência de NFT. Coisa linda. Né? Um sistema fechado, um sistema do governo, Sim. mas que já possibilita muita coisa. E assim, a gente fala muito de blockchain para o cidadão, né? Mas se a gente mudar um pouco a perspectiva, entender que o cidadão que tem que vigiar o governo e não o governo que tem que vigiar o cidadão, a blockchain é perfeita para o sistema de governo. Porque a gente passa a ter mais transparência, a gente passa a ter maior visibilidade de quem está fazendo o quê, de qual recurso está sendo passado e de outra coisa, interoperabilidade. Por quê? Infelizmente, né, minha mãe ela teve um incidente de saúde em 2018 que ela teve um AVC e ela precisou usar o sistema de saúde público. E o sistema de saúde municipal não se conectava com o sistema de saúde estadual. Eles não se entendiam, era diferente. Os dois sistemas não se comunicavam. Então, ela quase, assim, perdeu a vida, né? Graças a Deus ela está viva, mas ela quase perdeu a vida porque o sistema municipal não conseguia fazer uma transferência para o sistema estadual. E ali eu vi qual que era a grande dificuldade de uma pessoa que depende do sistema público para se comunicar. Numa blockchain, se você tem uma blockchain, por exemplo, do governo federal, que ela coordena todas as ações do país, tem possibilidade de você fazer divisões de autoridades. Legal. E aí você... DAOs, né? Exato. E elas se comunicam de maneira independente. O município continua independente do estado, mas ele vai ter uma comunicação transparente no qual eu consigo ver de onde entrou e onde saiu. A gente está numa época de eleição. Algumas pessoas até, né, julgam ali, falam do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mas uma forma que a gente poderia resolver a transparência também é através da blockchain. Perfeito. E você consegue manter a votação privada, Exato, transparente, sem revelar quem que está votando. Então, assim, tem muita solução para o governo, né? E não para só o cidadão. E você ter a segurança ainda, né? Foi o que você falou. Pô, cara, esse papo de eleição, se fosse igual a Estônia, pô, faz o que a Estônia fez, Cáspita. Os caras, votam no celular, bicho. E voting. Exato. É lindo, cara. E, pô, você pode colocar vários mecanismos de segurança. Exato. Tipo... Não, mas assim, pra fazer justiça também, eu acho que você trouxe um bom ponto sobre a transformação digital da área de trânsito, que eu acho que ela tem ocorrido, mas é óbvio, né? Tem um bocado de coisa por fazer do ponto de vista de redução de burocracia e adoção de tecnologias mais disruptivas. Mas, por exemplo, já tem exemplos de projetos que eu acho que eles não têm ainda a escala que precisam ter. Mas, por exemplo, você acabou de contar o caso da sua mãe, cara, e tem uma rede nacional de dados em saúde que tem um propósito de compartilhamento de dados em todas as esferas, de dados sobre a sua saúde, para que o papel pare de circular, para que você pare de circular com o papel debaixo do braço e o dado circule, né? E ela roda em blockchain, assim como tem o BCPF, que é uma experiência também de, digamos, de registro e manutenção de dados associados ao CPF e ao CNPJ, também roda em blockchain. Então a gente tem casos. Tem uma coisa, velho, que eu sempre falei sobre o governo federal em especial, né? Que, da onde vem minha experiência. A gente se comunica mal. Então, assim, a gente. É impressionante a nossa incapacidade de comunicar os bons feitos, né? Então, assim, tem casos já em utilização, acho que com escalas menores, talvez mais próximo de um piloto do que, de fato, um produto pronto, né? Mas que estão interessados em discutir aplicação de blockchain para gestão de dados descentralizados,
Enfim, a minha pergunta, cara, desculpa tomar teu papel de mediador, Thiago. Faz seu som. Mas é que, cara, eu tenho muita dúvida sobre o quanto que o Web3 vai importar vícios da Web2. A gente falava aqui antes um pouco sobre essa coisa de equidade, diversidade, assim, os brancos estão ficando bilionários com a Web3, mas só eles ficarão, a gente vai reproduzir essa desigualdade. Mas, para além de discussões um pouco mais... que eu acho que é urgente, mas assim, de forma mais concreta. Se o governo cria uma rede blockchain, e, por exemplo, no caso do BCPF, eu entendi que, aliás, o TCU e o BNDES noticiaram no primeiro semestre a criação de uma rede blockchain pública, que vai receber associados, digamos, né? Parceiros. Sim. Que eu imagino, inclusive, que vai abrir para o mundo privado. Mas a minha pergunta é, o mindset de um governo que está acostumado a centralizar e tomar a decisão sobre a governança de estruturas está pronto para colocar em curso a aplicação de uma tecnologia como essa de blockchain, que pressupõe confiança, rastreabilidade, transparência e tal, sendo que ele é quem autoriza Perfeito. a participação de agentes nesta rede? E o quanto isso deturpa a ideia original do blockchain, assim. Perfeito. Juro por Deus que eu estou fazendo Perfeito. sem a menor noção da resposta, mas a minha sensação é que, do mesma forma como várias empresas, como o gringo, precisam de credenciamentos no Estado para operar no mundo real e gerar valor para a sociedade, para o acionista, para o empregado, cara, será que a gente vai passar também por um aspecto cartorial de credenciamentos para uso de blockchain em ambientes de governo que no fim do dia podem estar sendo exclusivos de quem amigos no fim do do rei. dia, exato, Sim, perfeito. que assinou o decreto lá que instituía. Né, e complementando, cara, perfeito. E eu acho que é bem na linha assim, cara, qual preocupação o cidadão tem que ter com essa digitalização mais governamental e, propriamente dito ali, o blockchain, etc. A gente tem que ficar assustado, porque eu acho que uma coisa assim, cara, é um governo que a gente não pode depender de pessoas, né? E daí, até para explicar um conceito, antes de você curtir, comentar e compartilhar com seu amiguinho esse vídeo. Cara, por que a gente tá falando bastante de descentralização e desintermediação, tá? Porque a blockchain, ela parte de uma premissa. Você não precisar confiar no próximo. Por qual razão, tá? Então vamos dar o caso, a gente falou de uma transferência de carro, vamos dar um caso de uma transferência de imóvel. Tá? Imagine que você vai alugar ou comprar um apartamento, tá? Hoje você faz isso, enfim, né? Uma parte transfere o dinheiro, a outra parte cede ali no contrato a posse do imóvel, né? Quando você traz isso para blockchain, as tecnologias derivadas, né? Tipo os smart contracts, são os contratos inteligentes, você consegue configurar um contrato que vai dizer assim, se alguém me pagar tanto, tá? No momento que essa pessoa pagar, automaticamente a posse dessa coisa, né? Pode ser um contrato, pode ser desse bem, né? Desse ativo, a posse desse ativo vai para o pagador. Isso automaticamente, sem você precisar fazer aquela troca, saca? Com medinho se o outro vai cumprir o combinado ou não. Então a blockchain, ela resolve essa questão de você não precisar de um intermediário, né? E dito isso, só esse overview, esse conceito que eu acho que é importante, cara, me diz aí, quais preocupações o cidadão tem que ter com essa brincadeira toda aí? Perfeito. Só antes, respondendo até alguma coisa que ele falou, e a gente pode fazer um paralelo, Thiago, entre Estônia, né, que é um país extremamente desenvolvido, tem bastante... Vai pra Estônia, Vini. E vamos... Sentiu o clima... E vamos falar também, de El Salvador, né? Pô, maravilha. El Salvador. Dá um contexto aí o que aconteceu lá em El Salvador. Vamos dar um contexto geral. Em 2021, em El Salvador, aconteceu ali entre o Poder Executivo e o Legislativo, que eles se uniram e fizeram a dissolução, né, seria o Supremo Tribunal Federal deles lá, né? Eles se dissolveram por N motivos lá, né? Teve muita crítica da imprensa internacional sobre isso e tudo mais, mas o fato isso passou mais poderes para o Poder Executivo. Então o Poder Executivo, ele pôde fazer mais pelo país. Aquele ano a gente estava vindo de uma pandemia ali e tudo mais. Em 2020,
o país tinha caído o PIB mais de 7%, né? Então ele precisava se reerguer. Foi bem pesado. E eles começaram essa questão de vamos mudar o Estado, vamos abrir a economia e vamos implementar novas políticas públicas. Tá bom. Começou desse jeito, foi ali mais ou menos em abril. Resumo da história. Naquele ano, em 2021, o PIB cresceu mais de 10%. Isso não tem registro, acho que talvez nos últimos 10 anos da história de El Salvador, né? O Bitcoin ele foi implementado como uma moeda fiduciária paralela. Então lá eu posso comprar e vender com Bitcoin como se eu estivesse comprando normalmente qualquer objeto e tudo mais. O governo, Deixa eu só entender. Quando você disse que o Bitcoin foi transformado em uma moeda fiduciária, é que veio uma ordem top-down, assim, dos top-down. E aí tudo digital mesmo. Autorizado pelo parlamento e o Poder Executivo. Coisa linda. Então eu posso comprar um carro lá com Bitcoin, por exemplo. Legal. Né? E aí, só que assim, beleza, é bonito, né? Legal, plantaram Bitcoin, mas como que funciona? Então o governo ele tem uma série de iniciativas ali para tentar unir a experiência do usuário com a facilidade de utilização. E não é fácil. Mas ele não foi só nisso, tá? É uma das frentes. O que aconteceu como consequência? Aumento do turismo, né? Pessoas que tinham ali Bitcoin começaram a entrar pesado no país, ele se torna atrativo para pessoas do mundo inteiro. O próprio governo começou a investir em energia geotérmica, então ele trouxe sustentabilidade, né? Por que ele investiu em energia geotérmica? A gente pode explicar depois, o Thiago pode entrar em mais detalhes, mas o Bitcoin ele funciona com o que a gente conhece como prova de trabalho, que é a mineração. Ele exige energia. Então o governo aliou a possibilidade de geração de energia geotérmica para poder minerar Bitcoin. E com isso é uma fonte de receita nova para o governo. Entendi. Então o governo criou uma fonte de receita, ele atraiu pessoas de outros países para poder visitar, aumentou o turismo, incrementou atividades abrindo a economia, né? O que levou ali aquele crescimento absurdo da economia. Teve só coisas boas? Não. O governo ele entrou comprando Bitcoin para utilizar como reserva de valor e a gente sabe que o Bitcoin ele oscila muito, ele por ser muito volátil, ele perdeu o valor. Mas, como diz o próprio presidente do El Salvador, só se perde quando vende. Ninguém vendeu o Bitcoin, perfeito. O Bitcoin está lá. Né? Então, agora, com os desafios em relação a como que isso pode ser ruim. Né? O que pode ser ruim da Web3 em relação ao Estado e ao governo? Legal, é um assunto muito interessante, a gente fala de coisas de descentralização e etc. Mas se fosse tão descentralização, por que países como a ditadura chinesa utilizaria, por exemplo, criaria uma criptomoeda própria, né, uma moeda digital? Qual seria o interesse de uma ditadura em criar isso? Porque ela pode rastrear tudo que seus cidadãos vão fazer. Perfeito. Ela pode criar uma Web3 no sentido de que ela tenha todas as informações de todas as pessoas que estão transacionando. Com muito menos esforço do que ela tem hoje para obter esses dados. Com nenhum esforço, nada. Exato. Ela com um clique ela já saberia quem foi que comprou, por exemplo, cachaça na esquina. Sim. E aí, hoje, o sistema de crédito chinês ele já prejudica quem é alcoólatra. Ele prejudica quem bebe álcool. Não, e não é nem então, alcoólatra, assim, porque lá tem o crédito social, né? Pra crédito social, isso. E aí, cara, se você compra mais cervejas, por exemplo, do que o governo acha que é bacana, você perde score. É tipo Black Mirror. Exato. Cara, muito doido. Não, você pode deixar de pegar trem e avião, se você tiver com o score baixo. É isso aí, já teve... É isso aí, cara. Se o cara fala mal do governo na rede social, gamificou a vida. Gamificou a vida, exatamente isso. Será que a gente tá perdendo ponto pelo que a gente tá falando aqui, não? Tem alguém olhando? Provavelmente. Cara, isso é muito louco, né? Sim. Isso é muito louco. E a blockchain, nesse caso, ferraria muito mais, né? No caso do cidadão. Mas eu acho que isso volta para aquela pergunta, né? Super ignorante de novo, né? Do tipo, cara, e aí? Quem tá criando as condições para que isso exista? Assinando um decreto criando a rede X blockchain. De que forma o mindset por trás dessa pessoa informa ou influencia o arranjo tecnológico para o exercício, né, dessa descentralização,
da transparência, enfim, da autonomia do usuário em relação aos dados. E da manutenção dessa descentralização, né? Porque, pô, é muito normal muitas vezes você pode nascer com uma rede blockchain, né, descentralizada, e de um dia pra noite ela ser centralizada e um cara resolver o que é, o que não é, quem pode, quem não pode, né? E aí que vai no cerne do protocolo de descentralização da blockchain. Então vamos supor, no momento que você configura aqui um protocolo, que você precisa ter um consenso, seja 50% mais um das pessoas envolvidas ali naquela rede. O protocolo, no fim do dia, são as regras de convívio ali. Perfeito, isso aí. As regras ali da blockchain. Então, cara, quais são as regras do jogo? Né? O ponto para isso ser bacana, quem tá começando a iniciativa tem que estar querendo fazer que essa brincadeira seja descentralizada mesmo. Né? Então, como qualquer lei que o cara aplica hoje, seja o Web3, o Web0, seja o que for, né? Então, cara, pro fim do dia, como sempre, a gente vai depender de pessoas e da boa intenção delas, né? Sim. Então, mas tem como fazer, né? Um estado mais descentralizado, como se o estado fosse uma grande DAO, por exemplo, e não você... Quando é uma DAO, o que a gente fala é uma organização autônoma descentralizada. O que isso quer dizer, tá? Que não é uma, duas, um board de diretoria que toma decisões, mas sim os envolvidos ali. No caso do estado, seria a população. Ela participa das decisões. E aí, não é você descentralizar 100% das decisões também, porque pode ser que não faça tanto sentido. Mas, cara, que legal seria se viesse, seja a prefeitura, né, o município, o estado ou o federal, ele tem um budget lá de 100 milhões, por exemplo. Né? Ele fala, cara, a gente tem essas duas iniciativas aqui, a iniciativa A e a iniciativa B. Pô, vamos construir uma rodovia ou vamos construir aqui 50 hospitais, né, vamos supor. E aí, galera, população, o que vocês preferem? O pessoal votar sobre isso e só bora. Democracia direta na veia, né? Exato. Uma questão que eu reparo, assim, dentro de Web3, né, também vindo desse universo que a gente está hoje, é o seguinte, o protocolo, assim, trazendo para a realidade da gente, ele é uma constituição, né? Então, como que se forma uma constituição? Você reúne ali os legisladores, eles fazem as leis, o povo vota se está de acordo ou não, em alguns lugares nem vota, e aí aquelas regras permanecem no país, né? E aí você pode fazer emendas constitucionais, etc. A blockchain, ela é parecido. Então, eu até fazendo aqui eu tô me arriscando falando isso, mas eu acredito que a política pública, ela vai evoluir no espaço de debate daqui a alguns anos, que ela vai diminuir a ideia de esquerda e direita e vai aumentar a ideia de descentralização e centralização. Sim. Porque... São cidadãos que se unem ali para tomar as decisões, né? Exato. Vão ter pessoas que vão querer mais centralizado e vão ter pessoas que vão querer mais descentralizado. Isso vai permear várias ideias políticas que às vezes são distantes. Sim. No fim do dia a gente vai ter o mesmo problema de que a ideologia, a política decidirá sobre a tecnologia, né? Exato. Perfeito. Mas engraçado, também eu vejo o processo inverso também podendo ser influenciado, né? Eu acho que quando a gente avança tecnologicamente, a gente também informa o mundo político sobre possibilidades, sobre caminhos alternativos. E eu acho que a gente tava falando, né, Thiago? Eu vi outro dia um post seu muito bacana sobre os desafios da Web3 em geral, mas que eu acho que estão traduzidos para o governo, que cara, talvez para a gente ter uma discussão mais madura do que simplesmente ficar cogitando como será o futuro e tal, cara, a gente precisa de mais casos reais, né, cara? Exato. A gente precisa começar a lidar no dia a dia com esse negócio. Exato. Porque eu acho que o desafio de toda tecnologia chega algo novo, vira papo de nerd. É meia dúzia de gente. Não é? Sabe mesmo? Aí, acho que em todo momento aconteceu isso. Veio o PC, cara, só programador, não sei o que, né? Sim, e eu acho que o rumo da tecnologia tem sido da democratização, né? Exato. E o Web3 é super não democrático, né? No sentido do debate hoje. Muito pouca gente consegue se aprofundar nisso. E eu acho que casos reais botam um bode na sala, entendeu? Sim. E cada vez mais, quando o governo, se tem alguns casos que a gente já tem de uso de blockchain, mas que sejam menos entre o governo ajudando o governo e ele ajudando o cidadão na vida concreta dele do dia a dia, das dores que ele tem no dia a dia, vai transformar esse debate. Talvez a gente vai ver já que estamos em processo eleitoral, um debate eleitoral em que as pessoas falem de blockchain. Exato. É bem provável. E isso atrai voto, e não parece um doido no palanque, provável. né? Exato. E eu acho, cara, que o outro ponto do teu post que eu adorei, que é a história do centrado no produto versus centrado no usuário. Que na verdade, conversa com o seu primeiro ponto que eu tô usando aqui publicamente. Cara, tem que ser menos sobre tecnologia, né?
Porque você falou de identidade digital, cara. Nos 6 anos que eu passei nessa agenda, e todo mundo lá vai concordar comigo, eu imagino, nunca foi sobre tecnologia o debate. Que legal. Nunca foi. Porque no fim do dia, o Luiz Felipe, que você conhece, Sim, nosso além, né? líder master, lá também falava muito isso, né, cara? Tipo, não é sobre tecnologia, a tecnologia que existe já resolve os problemas de 10 anos atrás. Então, assim, ela não pode ser uma desculpa. E a própria discussão de ID digital, cara, é muito mais sobre vaidade do que tecnologia. É muito mais sobre, cara, todo mundo quer ter seu documento, quer emitir seu documento, quer ser dono de um documento, do que tecnologia. Porque tecnologia já resolveria o problema. E eu acho que o gov.br, como identidade, está avançando largos passos em direção a ser essa identidade. Sim. Mas a verdade é que tem outras iniciativas de identidade digital rolando. E no subnacional, no nível subnacional também. Até na iniciativa privada também. Exato. Então, assim, descoordenação mais vaidade, meu irmão, não há tecnologia que resolva. Sim. Então, no fim do dia, eu acho que, só para resumir, que a Web3 vai precisar disso também, né? Uma discussão em que a tecnologia se coloque a serviço de problemas reais do cidadão, mas que no fim do dia também os problemas políticos que a gente viva, inclusive de vaidade, sejam... A gente tenha pelo menos consciência deles para poder apartar eles do problema real, né? Enfim. Sim. Não, isso aí que você está falando é perfeito, porque quando a gente está falando de tecnologia, no fundo é sobre pessoas, né? A gente está falando sobre resolver problema de pessoas. Então agora a gente está falando sobre Web 2, Web 3, mas lá atrás, né, o Thomas Edison estava resolvendo o problema da energia elétrica. Uma pessoa ficava dentro de casa se aquecendo com fogo. Então, no final do dia, a tecnologia ela vem para resolver problemas de pessoas. E aí o que a gente tem que fazer é como que a gente leva essa solução para ela resolver o problema de pessoas que hoje não tem o que comer, né? Uma pessoa que não tem o que comer, como é que ela vai pensar em Web 3? Exato. Não tem como. Ela precisa primeiro se alimentar, ela precisa primeiro ter as necessidades básicas dela atendidas e depois a gente vai entrar em Web 3 e resolver alguns problemas para ela. Mas por incrível que pareça, não é desconectado, porque quando a tecnologia vem, ela cria oportunidades também. Então, um exemplo claro e atual, que você pode falar até melhor do que eu, é o próprio Pix, né, que a gente tem aí, que eu fui fazer uma viagem recentemente ao Nordeste, e aí eu lembro até a cena que foi muito engraçado. Aí eu virei pro rapaz e falei assim, poxa, muito obrigado, mas eu não tenho cartão de crédito não. Ele, não tem problema, eu aceito o Pix. Então, assim, a pandemia mostrou isso, né, cara? A capacidade da gente bancarizar rapidamente as pessoas para receber seus benefícios no momento de hiper necessidade, porque a tecnologia viabilizou, cara. Exato. É isso. Mas no fim do dia também, cara, eu acho que eu acho que algo que vai ser muito importante também nessa coisa do teste da tecnologia no mundo real, especialmente para servidores públicos e líderes políticos, é decidir o que eu quero resolver, assim. Qual é o problema na mesa? Porque a chance de blockchain, Web3 virar bala de prata é gigantesca. Exato. Então as pessoas começam a criar discursos de ficção para justificar a implementação. E nisso acho que o TCU, o Tribunal de Contas da União, né, faz parte do Legislativo Federal, tá tendo uma discussão muito consciente sobre isso, sabe, cara? Os caras publicaram um documento que tem um pouco da árvore de decisão sobre qual problema você pode resolver com blockchain, sabe? Pô, coisa linda, cara. Então, assim, você tem perguntas e respostas, uma árvore de decisão. E você, depois de responder, você fica muito claro, cara, isso é um problema que o blockchain resolve. Que legal, cara. Fantástico. E eles chamam muito a atenção para isso, do tipo, cara, pergunte qual o problema que você tem na mesa, qual o custo que você está disposto a pagar e os riscos, né, cara? Porque blockchain também envolve riscos, assim. Muitos. Então, o primeiro deles de entendimento. Então, assim, eu acho que vai ser muito madura a discussão do governo digital do futuro se ela passar por, cara, o que eu quero resolver? Porque a caixa de ferramenta tecnológica está aberta e você pode usar desde, sei lá, da coisa Web 1, Web 2 até blockchain. Não, e, cara, você falou uma coisa que vocês dois, né, citaram do tipo assim, pô, a blockchain a gente pensa muito pro cidadão, mas não pensa muito interno, né? Só que blockchain pode ser uma baita ferramenta de fato de fiscalização do cidadão com os gastos do Estado, né? Então o próprio Luiz deu um exemplo que, cara,
você pega o orçamento hoje, né? O orçamento público. Então, você tem uma pirâmide invertida, né? Então, 70% dos nossos impostos vão ali para a União, né? Eu tô falando de maneira grosseira. Vão para a União e a União, destrincha isso para os estados e municípios, né? Quando você destrincha do federal pro estadual, pro municipal, quando chega na ponta, cara, já sumiu um pedaço aí, né, meu? Posso falar de um tema delicado e polêmico? Sim, só pra terminar. Você pode só desligar o microfone pra ele consultar a gente aqui. Exato. Shadowban. Não vai quer usar, tá acabando. Porra, 10 minutos. Ô, velho, pelo amor de Deus. E aí... Cara, você imagina que você tem um orçamento, você transforma esse dinheiro em token, você tokeniza ele, né? E quando as transações ocorrem dentro ali do estado em si, elas estão tokenizadas. Logo, você consegue perceber um dinheiro A foi pro ponto B, pro ponto C, pro ponto D, e ele vira fiduciário, ou seja, vira dinheiro real, mediante uma nota fiscal, por exemplo, né? Então você consegue, imagine que legal, você paga o seu imposto para quem tem empresa, pagar todo santo mês, ou seja lá qual for o seu modelo, né, você saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, né? Se aquilo comprou, cara, um algodão no hospital, ou foi para uma reforma, ou foi para pagar a burocracia, né? Enfim, é legal pra caramba. Manda aí, polêmicas. Polêmicas. Vou primeiro para uma mais light, assim, que é... São duas. Olha aí. Que é a questão do Estado em si. Tem um oficial da Space Force americana, chama Jason Lowery. Ele tem uma tese que ele está fundamentando ela numa tese de doutorado, baseado na importância do Bitcoin para a defesa nacional. E ele tem falado... É muito louco e é muito importante. Calma aí, o que é Space Force? É tipo uma NASA, assim? Não. A Space Force, assim, todo país ele tem 3 forças armadas, né? Que é Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá bom. Os Estados Unidos criou a 4ª. Na verdade, lá já tem a 4ª, que é a Guarda Costeira, né? E criou a 5ª. Ele criou a 5ª, que é a Space Force. Tá. Que é como se fosse um Star Wars, tá, galera? Isso de Disney, saquei. É real. Isso tá fundamentado lá. Tem orçamento, tem desenvolvimento, tecnologia, de tudo. A NASA tá nessa Space Force, você sabe? Ou a NASA, ela não é para a defesa, assim, especificamente. Ela até atua em contratos de defesa por causa da tecnologia, mas a Space Force é uma força armada para defesas aeroespacial. Ô, louco. Entendi. E não é brincadeira, não estamos falando de futuro aqui. Essa não é a polêmica, a polêmica está por vir. Então, assim, ele defende muito essa tese de importância da defesa nacional atrelado ao Bitcoin, justamente pela forma como ele é descentralizado. O Estado ele pode investir em energia, etc., e tudo mais. E como a gente está numa época, né, falando muito de guerra e etc., esse é um tema que ele é muito light, que eu falei, mas é importante da gente entender por quê. Pode ser que a Web3 seja objeto de defesa nacional. Então, é algo que ele está aprofundando. Tem algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, já desenvolvendo estudos nessa área, e que eu não vi ainda ninguém do governo, ninguém do Estado brasileiro falando sobre esse assunto. Pera aí, foi longe pra cacete aqui, Mel. Como assim? Você diz por conta por você ter a proteção do dinheiro? Como assim? Me diz aí. Na verdade, ele tá... são algumas hipóteses, assim. A primeira é a proteção da própria rede de produção de energia. Porque para você ter Bitcoin e você gerar com eficiência, você precisa gerar energia. Então, quando você vai gerar energia, se você está investindo em Bitcoin, você tem que trabalhar geração energética. Então, o Estado vai trabalhar para ter mais energia. Como ele produz mais, aí a gente vai entrar num assunto mais técnico. Sim. Ele vai ser um miner poderoso, ele vai ter poder de decisão na rede e ele também vai ganhar fee de transações na rede. E ele acaba se protegendo as finanças, porque o Bitcoin acaba virando uma reserva de valor para o Estado. É como se eu entendi. Entendeu? Sim. Então, assim, essa é uma das hipóteses que eu deixo mais pra galera refletir ou pensar depois, porque envolve o governo e o Web3, né? Tá totalmente relacionado. Perfeito. E a outra já é mais polêmica, que é dentro do que você falou. Existe um assunto que todo mundo fala hoje, né? E pouca explicação tem sobre ele, que é o orçamento secreto
que é a distribuição do dinheiro do governo federal para a Câmara dos Deputados e senadores, que faz a distribuição para os parlamentares. Qual que é a grande polêmica desse dinheiro? Chegou no parlamento, ele passa ali pelo Diário Oficial da União, então é registrado, é um dinheiro legal, não tem nada, pode ser amoral, mas ele é legal. Ele é legal, distribui, mas ali a gente não tem muita noção do que acontece. Beleza, e aí eu tava refletindo. Blockchain poderia existir ali, porque o parlamentar ele poderia até continuar, digamos assim, privado, porque às vezes ele não quer revelar, mas eu vou estar sabendo exatamente aonde o dinheiro dele vai estar indo parar. Então ele continua mantendo a privacidade dele. Às vezes o parlamentar quer manter a privacidade dele de distribuição de renda, mas eu vou estar sabendo a origem e vou estar sabendo o caminho e onde ela terminou. E eu, como cidadão, eu tenho capacidade de olhar o que o parlamentar está fazendo com o dinheiro público. Né? E aí a gente sai daquela discussão de é errado, é certo, eu começo a ter fiscalização sobre o governo. Perfeito. Eu começo a ver o que está acontecendo. Eu acho que as aplicações assim, bem óbvias são mesmo assim, coisas orçamentárias, contratos públicos, cara. E eu acho que já existem exemplos, né, de contratos, chamam de descentralizados, né? Sistema de contratos descentralizados. E até do ponto de vista de doação, né? A gente tava falando, perfeito. Você falou do tracking aí de recursos. Sim. Quando a gente tá falando de também Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim... Até ONG também, né? Tudo. Eu tô citando tudo isso para dizer que no fim do dia, o gestor público também terá uma vida mais feliz. Sim. Pelo fato de que o tracking, né, essa rastreabilidade, vai permitir ele, inclusive, julgar se a política pública teve aquela finalidade, né? Uhum. Então, ele traz mais dado para dentro da decisão dele sobre se o Auxílio Brasil, Bolsa Família, como quer que se chame isso, ou qualquer outro programa social que de alta escala e alta necessidade frequentemente está cumprindo com o objetivo lá de trás da formulação da política pública, né? Enfim, tô doido para ver um caso desse assim, concreto, para ver o quanto que esse ciclo de cria uma política pública, ajuda a sociedade e retorna com dados da vida real sobre o quanto aquilo foi efetivo, porque você tem dados sobre se aquilo chegou ao destino a que se pretendia. Puta, é fantástico, né, cara? Não, acho irado. Pô, pra ficar bem tangível, imagine que legal pra quem doa pra ONG, etc. Imagine você doou lá R$100. E você saber que, pô, um pedaço daquele seu dinheiro foi pra comprar a fraldinha pro cachorro ou pra ração. E você ter esse tracking, né? E saber que isso é dá verdade. Dá pra fazer isso. Isso é lindo. Mas, galera... Um dos objetivos, assim, a própria Febraban, na Febraban, o último evento que teve, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, ele trouxe uma palestra excelente, contextualizando o trabalho do Banco Central para... Ele não falou com essa palavra, mas eu vou falar. Para unir o Web3. Ele falou até de metaverso lá. Ô, louco. Então, assim... para mim é muito interessante ver uma autoridade pública falando publicamente sobre um assunto que normalmente é discutido entre empresas, entre indivíduos. E ele trouxe o seguinte, que o Banco Central está com uma agenda forte de unir não somente a digitalização, de unir os dados dos indivíduos, mas também que a gente acabou não falando aqui, não sei se vai dar tempo, DeFi, né, que é Decentralized Finance. Vai ter um episódio só sobre isso. Legal, né? Então... Dá uma olhada na playlist lá, só bora. Bora. E aí você vai unir o mundo centralizado, que é o objetivo dele, bancos digitais e etc. E talvez DAOs, que são ali Web3, descentralizado, etc. Em aplicações do governo, que ele vai ajudar o cidadão a tomar a decisão sobre onde ele vai alocar o capital dele. Isso é maravilhoso. E o CBDC brasileiro, que ele falou também, o objetivo não é só ser transferência, porque o Pix já faz isso muito bem. O próprio Auxílio Brasil, ele é transferido por Pix, né? Mas, no caso do que ele estava trazendo, o CBDC ele vai servir como smart contracts. Então, o cidadão vai poder fazer smart contracts. E o objetivo final dele falou qualquer pessoa poderá, com facilidade, um apertar de botão, fazer um smart contract relacionado a coisas do governo. Coisa linda. Então, assim, para mim é muito, muito gratificante, assim, estando nesse mercado, trabalhando nessa indústria, tendo feito a minha tese lá atrás, em 2017, quando ninguém dava valor, ver uma autoridade pública trazendo esse assunto e falando que vai implementar.
Legal. Pô, sensacional. Só bora. Caras, uma última pergunta aí, um último tópico aí pra gente fechar. Sobre áreas impactadas. O que vocês acham assim do setor mesmo, dado... Imagine que, pô, o governo vai dar mais um passo pra Web3. Quais áreas vocês acham que vão ser impactadas? Alguns setores específicos, algumas profissões podem ter impacto? Posso começar aqui? Os advogados, né, cara? Hoje a gente já vê, por exemplo, a Disney foi recentemente, né, que colocou uma premissa que para o advogado ele tem que conhecer sobre NFT, sobre metaverso, por aí vai. Por quê? Né? Porque faz parte totalmente do planejamento estratégico da Disney. E o cara que não entende sobre aquilo, ele vai ser um peixe fora da água. Né? Você tinha comentado sobre Itamaraty, alguma coisa assim? Na verdade é interessante você falar advogado, porque o Itamaraty, o que mais passa pro Itamaraty é advogado. Então, assim, a maior formação que tem lá, e para quem não sabe, Itamaraty é o órgão que forma diplomatas brasileiros. Né? Então, existe um concurso público anual que há pouquíssimas vagas que formam diplomatas brasileiros. E eles já cobram desde, eu não sei se é 2020 ou 2021, dentro da ementa deles, o conteúdo de blockchain. Então tem lá, na parte de economia, falando criptomoedas, blockchain e os impactos na economia mundial. Pois é. E um outro assunto que existe também é bancos digitais, meios de pagamento e os desafios da transição do dinheiro de plástico para o dinheiro digital na economia do século XXI. E aí, entrando dentro disso, hoje, um diplomata tem que saber sobre blockchain e criptomoedas, né? Um advogado tem que saber. Se você é do mercado financeiro, a certificação mais importante que existe é o CFA. O CFA já cobra criptomoedas e blockchain. Eu trabalho na Foxbit. A gente hoje, o nosso objetivo é trazer para o mundo real soluções práticas e fáceis para as empresas, para as pessoas. Então não é sair dessa realidade de que só compra para investir e realmente virar utilidade prática, NFT, botar a empresa para realmente colocar para os clientes dela poderem utilizar, fazerem pagamentos, etc. Então, assim, empresas vão estar dentro desse universo. A gente tem muito contato. Eu sou da área comercial. Então, eu reparo que é o seguinte, não vai ter área que não vai ser impactada pela Web3. Legal. Sim. Você, Joelson, você que, cara, foi diretor de experiência do usuário. Cara, eu ia tentar reformular a pergunta, assim, quais áreas vão impactar o blockchain e a Web3, assim. Eu acho que vai acontecer de novo essa lógica que a gente viu do tipo, cara, para ter casos reais, para ter valor público, vai ter uma galera precisando ensinar o que é experiência do usuário, o que é design de interfaces, o que é simplificação de processos, pra galera que tá construindo essas infraestruturas, sabe? Até porque o aprendizado não pode ser perdido. E parece que quando a gente vê solução Web 3, parece que a galera esqueceu todos os fundamentos, os aprendizados que vieram de Web 2, né? E tanta coisa de usabilidade, por exemplo, que poderia estar vindo. Obviamente você tem suas barreiras, mas, tem coisa que a galera fica pecando. Eu conheço menos, né? Ouvindo você, eu consigo acreditar. Mas, então é isso. Acho que vai ter muitas áreas influenciando as decisões e implementações em blockchain. Sim. E concordo com o Vini também, acho que tem um elemento muito concreto para governo, que é o tema da nossa discussão aqui, que cara, tudo que é meio cartorial tem intermediação, e nessa cadeia de intermediação tem alguém tirando valor da entrega, porque eu até seria a favor da intermediação que agrega valor. Exato. A que tira valor, aí é o prato cheio, o filé mignon do blockchain, na minha opinião. Então, assim, aí tem tudo. Desde contrato público, registros, digamos, cartoriais, documentos, identidade. Aí as áreas temáticas de governo, saúde. Você acabou de falar de defesa nacional. Ou seja, meu irmão, na real que não vai ter ninguém que não vai precisar olhar, inclusive diplomatas, olhando para esse tema. Né? Maravilhoso. Não, sensacional. Pô, senhores, sem palavras, assim, uma honra imensurável ter vocês aqui. Cara, @da redes aí, quem quiser seguir vocês, etc. Instagram e LinkedIn, padrão, LinkedIn, né? Vinícius Córdova. Instagram, vini.córdova. Mas é bloqueado, né? O cara todo... o cara do Bitcoin, né, Pode seguir no LinkedIn, que tem no foto LinkedIn de jato, eu de lancha falo lá. mais de... É ruim. Quem dera. Gostaria, né? Mas não foi esse o... Eu prefiro estar ajudando aí na parte criptobilionário do nosso lado aqui, a gente não tá sabendo. Tá na Mas Suíça, no Estônia, LinkedIn eu tô sempre falando sobre criptos, eu tô trazendo tema
e assuntos. Eu falo mais sobre criptos lá no meu LinkedIn. Então, se você me procurar no LinkedIn, você vai poder falar comigo, mandar mensagem direta, é bem mais fácil. Pode procurar, Vinícius Córdova. Boa. Boa. Você, Joelson? LinkedIn, Joelson Veloso, com 2 L's e Z, mas se meter Joelson lá não deve ter muitos. Boa. Né? Não, sensacional. Pô, galera, muito obrigado novamente. Valeu, Thiagão. Só bora. Esse foi um episódio Governo Web3 da série Boa. Revolução Web3. Só bora. Copia e cola tá presente até na Web3. Só bora. E, galera, o intuito dessa trilha, né, inúmeros episódios é que vocês consigam se introduzir, entender os fundamentos da blockchain, casos de uso, para depois, se quiser se especializar, vá à vontade, tá? Tem dúvidas, sugestões, mande nos comentários. Aqui é um eterno aprendizado. Então a gente coleta os feedbacks de vocês, age em cima para cada vez mais gerar valor, tá bom? Toda sexta-feira episódio novo, só bora!